Prezados irmãos, mais uma vez estamos reunidos de uma forma muito especial, de uma forma virtual, pelas circunstâncias que estamos vivendo nos últimos tempos. E hoje estamos aqui para meditar e estudar a Palavra de Deus no tema Oração, o marco fundamental da vida cristã. E nós vamos estudar hoje a lição cujo título é Oração e a Queda. Está baseado nos textos bíblicos de Gênesis 1, 3 e 4. Meus caros irmãos, nós vimos na primeira lição desse trimestre que para se ter uma vida de oração é necessário um autoesvaziamento de si. E queremos considerar três situações muito importantes. A primeira delas é esvaziar-se da multidão, ou seja, não dar vazão a vozes do mundo e se concentrar na voz de Deus. E em segundo lugar, esvaziar-se dos nossos desejos, não dar espaço aos desejos carnais e priorizar em todo o tempo a vontade soberana de Deus. E em terceiro lugar, esvaziar-se de si mesmo, ou seja, reconhecer nossa insignificância e dependência diante da majestade do nosso Deus. Orar, irmãos, é aumentar espaço para Deus operar em nossos corações. Vamos falar um pouco e de forma bem resumida sobre a queda do homem depois da criação. E criou Deus o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo, conforme está em Gênesis 2, 16 e 17, que estarei lendo para os irmãos. Para alimento, Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu-lhes uma ordem: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Mas a curiosidade, a ambição do poder, a autossuficiência, o duvidar do homem, muitas vezes leva a desastrosas situações, como foi o caso do primeiro casal. Eva, então, influenciada e cedendo aos argumentos da serpente, símbolo do diabo, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu, e convenceu Adão a comer também. Desse momento em diante, Deus os expulsou do jardim do Éden, e por causa desse pecado da desobediência, o homem se afastou da presença de Deus, e esse desastre acompanha a humanidade eternamente, como está lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso só pode ser interrompido pela graça de Deus, pelo reconhecimento de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa alma, em seu ato salvífico na cruz do Calvário. Esse afastamento da presença de Deus afetou sobremaneira nossa existência, sobretudo nossa capacidade de relacionamento com Deus. O coração do homem vive constantemente em busca de autonomia em relação a Deus e a sua vontade. Ele quer ser sempre único e não reconhece o espaço do semelhante, do nosso próximo. Nós, cristãos, temos uma grande dificuldade em exercer o hábito da oração
E esse comportamento não pode conviver com pessoas que se declaram à obediência a Deus e torna-se um desafio à prática da oração. E por quê? Em primeiro lugar, porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Depois da queda, o homem passou a ter medo e a se esconder de Deus. O livro de Gênesis narra como isso aconteceu. Gênesis 3, versículo 8 a 10, o nosso texto áureo da nossa lição. Estarei lendo. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Sabe, irmãos, nossos atos, comportamentos e atitudes, palavras, testemunhos, muitas vezes não condizem com nossa fé e nos leva a ter medo da punição e disfarçadamente queremos nos esconder de Deus. Devemos nos apresentar a Deus assim como somos, pecadores e carentes do perdão de Deus, sem nenhum disfarce ou subterfúgios. Meus amados irmãos, a oração é fator fundamental em nosso relacionamento com Deus. Deus promete nos ouvir, mas, em contrapartida, requer de nós um coração íntegro, verdadeiro e sincero, e segundo a sua vontade, como encontramos em Jeremias 29, 12, 13. Deus nos dá a sua promessa. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E lá em João, 1 João 5,14, temos a confirmação. E essa é a nossa confiança, de que tudo que pedimos a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Em segundo lugar, por que passamos a ter dificuldades em aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados? O ser humano é expert em achar que o culpado é sempre o outro. Quando Deus pede explicação a Adão sobre sua desobediência, Adão consente o erro, mas atribui à mulher a responsabilidade, como encontramos em Gênesis 3:12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Nunca devemos orar sem o reconhecimento de nossas falhas e fragilidade. Nossa oração deve ser verdadeira e sincera, pois Deus vai agir por nosso intermédio e não em nosso lugar. E em terceiro lugar, porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias? O melhor exemplo de que o ser humano muitas vezes sucumbe às próprias circunstâncias, achando até que não há outra saída ou alternativa, é o exemplo de Eva. Eva não viu outra saída que não ceder à tentação e argumentos da serpente, como está em Gênesis 3:13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nesse caso, orar e ser refém de situações ou achar que as coisas são assim mesmas é oração vazia e sem sentido. É oração que não chega a Deus.
Deus nos deu o livre-arbítrio, capacidade de escolha. Você pode escolher como construir a sua própria vida. Você pode escolher amar ou odiar. Você pode escolher amar, seguir e servir a Jesus, ou não. Você pode escolher obedecer ou não obedecer a Deus. Jesus nos dá seu maior exemplo de escolha perfeita, quando orou ao Pai, lá em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meus amados irmãos, eu quero concluir esse nosso pensamento, esse nosso estudo, dizendo: a oração é a maior arma que o crente possui. Ela derruba as barreiras do nosso eu e nos coloca cada vez mais frente a frente com o nosso Deus. E experiências extraordinárias passam a fazer parte de nossa vida por conta da comunhão, da intimidade e da convivência com o Senhor. Que Deus abençoe a todos e que nos garante uma volta e até a próxima vez, se assim Deus permitir. Fique com Jesus. A bênção do Senhor. Amém.